Eu falo com as minhas famílias que às vezes mais difícil do que ser o atleta é ser a família do atleta. Porque o atleta... Uma sugestão pra galera entender. Como é que você transforma um torcedor exacerbado familiar em um torcedor mais contido? Torcedor, mas não mal educado. Então, se você ficar só no exacerbado e falar assim, mas ele pode ser um torcedor exacerbado, ele pode gritar o hino, ele pode bater palma. Só que ele tem que respeitar. Respeitar que ali existe uma comissão técnica. E eu acho que assim, eu sempre começo qualquer contato com a família falando que ele tem 3 grandes deveres. 3 grandes deveres. A gente não vai conseguir caminhar pra frente se você não respeitar esses 3 grandes deveres. O primeiro é entender que o compromisso não é só do seu filho, ou do seu sobrinho, né, da sua criança. Não é só dele. Porque ele é uma criança. Ele precisa se alimentar na hora certa, ele precisa comer bem, ele precisa estar aqui no horário, ele precisa se apresentar nos jogos, ele precisa cuidar do material dele. E ele é uma criança, ele não vai saber fazer isso sozinho. Você precisa ensinar e você vai precisar fazer nas primeiras vezes. E você vai assumir esse compromisso. Porque assim, ele tem jogo 7 horas da manhã, apresentação. Ele não vai poder ir na festa da escola. Nem você. Você também não vai poder ir na festa. Porque você tem que estar lá, você tem que levar esse menino. Você tem que dirigir esse carro, você tem que estar ali com ele. Então, o primeiro grande compromisso que você tem que assumir é entender que esse compromisso também é seu. Você também tem que se comprometer com o processo do esporte. E entender que é um processo de altos e baixos. Porque é muito fácil a gente falar que o atleta ficou frustrado. A família também fica frustrada. A família também fica irritada. E vai fazer parte. E vão ter momentos que você não vai concordar com a gente. E vai ter momentos que você vai concordar, que você vai achar que a gente é o máximo, vai querer levantar a gente e fazer o uhul. Mas vão ter momentos que você não vai querer nem olhar pra nossa cara pintada de ouro. Você tem que se comprometer com esse processo. O compromisso não é só dele. Você tá disposto a saber que é isso mesmo? Que você vai jogar tanto quanto ele? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa alinhar. Porque muitas famílias nem percebem isso. Muitas famílias nem se tocam que elas também estão sendo sacrificadas. Eu falo com as minhas famílias que às vezes mais difícil do que ser o atleta é ser a família do atleta. Porque o atleta, bem ou mal, ele tá brigando por um sonho que é dele. Ele sonhou isso, ele quer chegar, é por ele. A família tá lutando por um sonho da criança, que muitas vezes nem é o dela. É claro que a gente tem as famílias que fazem as projeções, que sonharam em ser atletas e não foram, e projetam esse sonho. Mas tem famílias que não. Como é que você desvenda isso? Conversando e humanizando. No diálogo. Descobre esse tipo de sintoma, né? Sei lá. No papo, na observação. A minha observação é muito treinada. Né? O psicólogo do esporte ele tem uma observação treinada. A minha maior ferramenta de trabalho não é a bola, são os meus olhos. Parada ali vendo. E se você tiver cuidado, é porque a família hoje sofre muito preconceito do meio. Família de atleta, não quero nem saber. É o pai do fulano me ligando, não vou nem atender. Cara, escuta, é um ser humano. E esse é o segundo grande compromisso que eu peço para eles assumirem. Entender que quem veste a camisa e tá do outro lado é um ser humano. Eu sou um ser humano assim como você. Eu vou ter erros, também vou ter frustrado. Quando a gente perde um jogo, a gente não sai soltando fogos, a gente também tá frustrado. A gente tá aqui por um sonho também profissional de chegar, de desenvolver, de construir uma carreira. Então a gente não é vilão dessa história. A gente também quer ganhar, a gente também quer formar essa criança. Então, quando você fala com a gente, lembra que tem um ser humano do outro lado da história. Eu fiz uma abordagem com algumas famílias. A gente estava tendo uma problemática de comunicação. E aí eu peguei as famílias e falei, vamos inverter. Agora você é a comissão técnica e eu sou a mãe. E aí eu tinha anotado várias frases que tinham surgido nesse período de problemática. E eu falei, a gente vai conversar sobre o meu filho, eu sou mãe de um atleta, meu filho não tá jogando e vamos conversar. E eu comecei a reproduzir tudo que eles vinham falando, no mesmo nível de agressividade, no mesmo nível de imposição. E aí quando acabou, ele falou assim, cara, eu tô exausto. Eu falei assim, viu? Não é bom, a gente não dialoga quando é assim. E aí eles falaram, nossa, caramba, a gente tava assim mesmo, né? Eu falei, tá, mas essas frases todas que vocês me ouviram falar, que vocês brincaram e fizeram... Quando eu falei, foram de vocês. Vocês falaram isso pra gente. Cara, do outro lado existe um ser humano. Você gostou de ser tratado assim? Não gostei. E a gente também não gosta. Então, o segundo grande compromisso é lembrar que nós somos seres humanos em prol de um sonho. Só que o sonho, você tá batalhando pelo sonho do seu filho. E a gente tá batalhando pelo nosso e pelo deles também. Então, assim, vamos humanizar esse processo de verdade. De verdade, vamos humanizar esse processo. E o terceiro grande compromisso que eles têm que assumir é o que eu falei lá no início. Ele é teu filho, teu sobrinho, teu que se for. Ele é tua criança. Ele é nosso atleta. Tudo que se tratar do esporte, você vai deixar com a gente. Ele continua sendo a mesma criança que ele era há 1h30 atrás, antes dele vestir essa camisa. Quando ele acordou na tua casa, quando ele te mostrou o dever de casa, ele continua sendo aquela criança.
O teu papel é dar amor, é dar carinho, é respeitá-lo, é ser um acolhimento, é estar ali com ele. Ele também tá frustrado. Não rouba o protagonismo dessa criança. O protagonista dessa história é ela. No momento em que você pega toda aquela frustração, pega pra você e vai, você roubou o protagonismo dele. E não é bom, isso não é saudável nem pra você nem pra ele. Então entenda que ele é o protagonista dessa história e que você tem que entender que o processo é esse e que você vai dar amor pra essa criança, independente do que aconteça, de qualquer coisa, nada que for do esporte vai chegar na tua casa prejudicando a relação de vocês. Esses são os 3 grandes compromissos.